aula de hoje será sobre um autor de grande importância para as ciências sociais e também de grande polêmica no mundo acadêmico, político e econômico. Falaremos sobre Karl Marx. Karl Marx foi um pensador alemão que se dedicou ao estudo crítico sobre o capitalismo e defendeu a ideia de uma revolução para transformar a sociedade atual. Marx afirma que até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa agora é transformá-lo. Essa frase quer dizer que de nada adianta todo esse conhecimento acumulado nos livros pelas filosofias e teorias se isso não servir como um instrumento para a transformação social. É esse o ponto central na obra marxista, a revolução. As mudanças no sistema produtivo transformaram as relações entre o homem e o trabalho e também transformaram o sistema econômico vigente, dividindo a sociedade em classes sociais, definidas pelo seu poder econômico e o tipo de trabalho que realizam. Para Marx, a sociedade está dividida em dois grupos contrários, surgindo a expressão luta de classes. Essa luta é promovida pela forma de divisão do capital na sociedade. Um grupo é chamado de burguês. Ele é o detentor dos meios de produção, as máquinas e as fábricas. Outro grupo é o proletário, que não possui os meios de produção, por isso vende sua mão de obra por baixos salários. Enquanto o burguês desejava maximizar seu lucro, Marx identificou que havia uma exploração injusta da mão de obra, pois o proletariado permanecia em uma posição social muito inferior ao burguês. O livro O Manifesto Comunista talvez seja o livro mais importante e um dos mais conhecidos do pensamento marxista. Esse livro, escrito por Marx e o seu companheiro Engels, descreve de forma bem clara e curta uma evolução do sistema capitalista e ele também é um chamado para a revolução. O livro se encerra com a seguinte frase: proletários de todas as nações, univos. Marx elabora o conceito de mais-valia, que revela que o valor total produzido em horas de trabalho pelo proletariado não é compatível com o valor pago em salários, ou seja, há um lucro sobre a mão de obra. Além disso, o proletariado ao longo do tempo também perdeu a dimensão de quanto seu trabalho gera de lucro para o empresário. Marx chamará isso de alienação pelo trabalho. É um conceito muito importante na obra de Marx e também muito importante para compreendermos a próxima aula sobre as ideologias. A alienação torna o trabalho estranho ao trabalhador. O trabalhador não se apropria do que é produzido, uma vez que isso pertence ao burguês. Com isso, resta ao trabalhador exigir um salário que destoará do real valor da atividade desempenhada. Neste ponto, podemos agora vincular o que foi aprendido na aula sobre Revolução Industrial e na aula sobre a Guerra Fria. A Revolução Russa de 1917 foi a chegada dos socialistas ao poder. A intenção deste movimento era realizar a revolução proposta pelo comunismo, que é o fim da divisão de classes sociais entre burgueses e proletariados. Com o crescimento militar e econômico da União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética disputavam qual ideologia deveria predominar no mundo, o capitalismo ou o socialismo. O pensamento marxista ainda está vivo nos dias atuais e influencia decisões políticas, movimentos sociais, movimentos partidários, sempre se contrapondo às estruturas do capital. Mesmo com o fim do socialismo na União Soviética, os movimentos de esquerda buscam influenciar a sociedade, levando em conta alguns princípios socialistas, como a forte presença do Estado e a melhor distribuição de renda na sociedade. Esse é um ponto muito interessante do pensamento marxista. A dialética entre a crítica marxista e as teorias pró-capitalismo gera uma terceira via, muitas vezes adaptada e reescrita, promovendo novos movimentos e novos sistemas dentro da nossa sociedade. Nos dias atuais há muita confusão sobre o que é socialismo e o que é comunismo. Mas podemos esclarecer desde já que o comunismo, como foi idealizado por Marx e outros pensadores,
nunca foi aplicado ainda na história da humanidade. O que nós tivemos foram estados socialistas, mas o comunismo ainda permanece utópico. O socialismo é um sistema de transição para o comunismo. Nesse sistema, o Estado se apropria das indústrias e do comércio, e a partir daí se desfaz as classes burguesas, uma vez que não haveria mais propriedade privada. O comunismo é o estágio final, uma sociedade que teria uma nova mentalidade mais justa e solidária, e com isso, nem mesmo a presença do Estado seria necessária, pois seríamos uma nova humanidade e estaríamos muito distantes dos conflitos promovidos pelo capitalismo. E assim encerramos nossa aula sobre Karl Marx. Espero que você tenha gostado do conteúdo e até a próxima aula.